O Wi-Fi tem a função de nos conectar com a internet, facilitando assim a navegação via web. O celular, dentre as inúmeras funções que possui, nos possibilita ligar para as pessoas. A oração, semelhante a esses dois exemplos de conexão, nos conecta com Deus, pois como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Através da série Se Meu Povo Orar, você descobrirá o verdadeiro segredo da oração, os impactos do reavivamento e reforma como resultado da busca persistente do Espírito Santo. Maranata, filhos e filhas de Deus, como é bom estarmos juntos mais uma vez para juntos avaliarmos a palavra do Senhor. Como tem sido maravilhoso avaliar a palavra do Senhor junto com a obra Se Meu Povo Orar de Randy Maxwell. Juntos temos aprendido coisas incríveis. O tema para o nosso estudo de hoje, caminhando para o término da nossa reflexão de 2 Crônicas 7,14, tem como título Existe um Salvador. Possamos avaliar a palavra de Deus. Eu já estou com a minha aqui em mãos. Quero convidar você também para que procure aí a sua palavra e juntos possamos abrir em Joel capítulo 2, verso 13. Vamos acompanhar? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, filhos e filhas de Deus. A conversão do ser humano passa por pelo menos 3 grandes etapas para que o indivíduo possa perceber o imenso valor de Cristo e da salvação que ele oferece. E gostaria de propor que avaliemos cada uma delas no estudo de hoje. O primeiro passo é chamado de a justificação. Ocorre quando o pecador aceita Cristo como seu salvador pessoal por meio do batismo. É um ato do passado. Título capítulo 3, verso 5. É por meio do batismo que Deus considera justo o pecador. Romanos capítulo 6, verso 2 a 7. O segundo passo importante a ser dado na jornada cristã é chamado de a santificação. É verdade que o cristão tem muitas lutas a travar diariamente depois de ser batizado e ter aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele deve diariamente estar com Cristo. Romanos capítulo 1, verso 7, Filipenses 1, verso 1. Isto é santificação, a obra de uma vida inteira. Ocorre na vida presente, quando Deus torna justo o pecador. 1 Coríntios capítulo 1, 18, Mateus 24, verso 13. Por fim, precisamos avaliar o que chamamos de a glorificação. Depois de caminhar com Cristo por toda a vida e perseverar nele, isto é, santificação, por meio do próprio Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, Filipenses 2,13, é que o cristão receberá dele a coroa da vida eterna, como resultado da graça de Cristo que ele alcançou e lhe fez vitorioso na luta entre o bem e o mal. Chamamos de glorificação fato que acontecerá somente no futuro, ou seja, na volta de Jesus, quando Deus retirará do pecador a natureza pecaminosa para sempre. Romanos capítulo 5, verso 9, 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54, Tiago capítulo 1, 12, Apocalipse 2, verso 10. Quero propor que avaliemos mais profundamente o termo santificação e as suas implicações e o significado de maneira mais profunda, baseado em 2 Crônicas 7,14. Deixemos de lado a graça barata e o cristianismo descompromissado. Levemos a sério o pecado e busquemos o Salvador. De 2 Crônicas 7,14, quero destacar com você hoje as palavras se converter dos seus maus caminhos. Avaliar com você os significados dos termos ali inseridos e também as suas implicações. Destrinchemos as palavras em partes. Converter, do hebraico, significa demonstrar afastamento, voltar e arrepender dos seus maus, isto é, denota atos e ações terrenas, caminhos, aponta para hábitos e maneiras.
Mas quando juntamos a tradução de forma mais literal, o resultado é extraordinário. Se converter dos seus maus caminhos implica compreendermos que Deus estava dizendo para Salomão o seguinte: diga ao meu povo que ter acesso à minha graça não basta. Solicite ao meu povo que desenvolvam a santificação em tudo o que fizerem. Peça que eles deixem de lado a vida de compromisso com as coisas do mundo e a vida de hipocrisia. Os convoque para abandonarem o pecado como fizera Davi. Salmo 51, Salmo 139, verso 23 e 24. Confessem eles os seus erros e deixem-no, para que possam encontrar o meu completo perdão e minha graça. Provérbios 28, 13, Miqueias 7, 19. O meu povo devem saber que o pecado é real e Satanás também. Não podem jamais brincar de ser cristãos e muito menos ficar iludidos com a velha crença de que uma vez salvos, salvos para sempre. Todos eles têm lutas a travar todos os dias e somente vivendo no Santo Espírito é que poderão vencer o mal. Diante deste quadro, queridos amigos, nós percebemos que viver e andar no Espírito é o segredo da vitória na batalha do grande conflito. Como ressalta Ellen White, a vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Amigos queridos, isto é a mais pura verdade, uma vez que é através da atuação diária do Espírito em nossa vida que adquirimos uma vida espiritual. Em Cristo, nossa imagem e semelhança de Deus, aos poucos vai sendo restaurada e renovada. Gênesis 1, 26, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, Efésios 2, verso 4 e 5. É através da atuação diária do Espírito em nossa vida que olhamos para Cristo e passamos a vê-lo como um exemplo a ser seguido na jornada cristã. Hebreus capítulo 12, como fizeram o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Filipenses 3, verso 17, pois compreendeu que sem Cristo nada pode ser feito. João capítulo 15, verso 5. É através da atuação diária do Espírito em nossa vida que desenvolvemos o fruto do Espírito de forma prática na experiência cristã. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 25. Ele desperta em nós o desejo de realizar a vontade de Deus. Filipenses 3, verso 13. Desenvolvemos ações como ouvir, ler e estudar a palavra. Salmos 119, 105. João 17, 17. Romanos capítulo 10, verso 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, Hebreus, capítulo 3, verso 7 e 8, orar, falar com o Senhor, 2 Crônicas 7, 14, Mateus, capítulo 6, versos 5 a 14, Mateus 7, versos 7 a 11, Romanos 8, 26 a 27, 1 Tessalonicenses 5, 17, ir aos cultos de adoração, à igreja, Hebreus, capítulo 10, 25, é através da atuação diária do Espírito em nossa vida que aprendemos a utilizar os dons espirituais concedidos por Ele para a glória do Senhor em cada ação que realizamos. Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, Efésios capítulo 4, 11, Romanos 12, verso 6 a 8, Filipenses 4, verso 8, 1 Coríntios capítulo 8, verso 11 e 28. É através da atuação diária do Espírito em nossa vida que aplicamos a disciplina cristã no viver, tal como um atleta que deseja ganhar uma corrida, Hebreus capítulo 12, 1 a 17. Na corrida cristã, descobrimos como é possível caminhar com Cristo sem ter vacilos, tropeços, Efésios capítulo 6, verso 10 a 20. Como fizeram Enoque, Elias e Moisés, e o resultado, já sabemos. O Senhor os tomou para ele. Gênesis capítulo 5, 24, 2 Reis, capítulo 2, 1 a 14, Deuteronômio 34 e Judas 9. É através da atuação diária do Espírito em nossa vida que entendemos que nem todos são iguais no desenvolvimento da fé em Deus. Uns são fracos,
outros são fortes. Romanos 15, verso 1. Mas o Espírito nos auxilia nas fraquezas, levando-nos a crescer em graça. Romanos capítulo 8, verso 26. Cristo também nos ajuda, nos fortalecendo. Filipenses 4, 13. Hebreus capítulo 4, verso 15. É através da atuação diária do Espírito em nossa vida que descobrimos como é possível temer a Deus, percebemos o seu amor e passamos a viver para a sua glória. 1 Crônicas 17, 20, Isaías 43, 10, 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 13, Efésios 3, verso 20. Salomão orientou, transmitiu as palavras de Deus ao povo do Senhor naquele tempo, mas infelizmente eles deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de praticar os seus ensinos, quebrantaram as suas leis, desobedeceram as suas orientações e, como resultado, foram parar no cativeiro neobabilônico, como aprendemos em nosso encontro passado. A maravilhosa notícia que posso dar a você é que hoje temos o privilégio de tomar uma decisão diferente. Podemos clamar a Deus e pedir o seu socorro em oração. Podemos abrir diante dele o nosso coração e pedir o perdão. Podemos nos converter dos maus caminhos, podemos buscar a face do Senhor, como relata o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 3, verso 7 e até o verso 13. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ah, que declaração extraordinária! Que amor divino demonstrado a cada um de nós da parte de Deus! Que apelo o apóstolo Paulo traz aos nossos corações, meus irmãos e amigos! Podemos viver na atmosfera da graça de Cristo para que não haja nada que nos condene. Mas se nossa consciência vier a nos condenar e nos acusar, precisamos entender que podemos olhar para o inimigo das almas, Satanás, e enxergar além dele a cruz, como expressa Ellen White. Quando Satanás vem dizer que você é um grande pecador, levante os olhos para o Salvador e fale dos seus méritos. Isso ajudará você a olhar para a sua luz, reconheça os seus pecados, mas diga ao inimigo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que por seu grande amor você poderá ser salvo. Afinal, como agrega Maxwell, a verdadeira oração não ignora o pecado, ela abraça o Salvador. É tempo de olhar para a graça de Jesus, é tempo de olhar para o que ele fez na cruz do Calvário. Lembre-se dos cravos em suas mãos, dos pregos perfurando os seus pés. Olhe para a sua fronte e que nela ele carrega uma coroa de espinho. Ah, que sacrifício! Ah, que dor profunda! Que humilhação! Que situação constrangedora! Mas ele carregou a cruz sobre os seus ombros, passou por todas estas coisas por te amar profundamente. Isto deve nos incentivar a viver um cristianismo verdadeiro ao seu lado. Deve nos motivar a deixar de lado a hipocrisia, a falsidade. Mas quem sabe você tem muitas lutas e não sabe por onde começar, como desenvolver isso em sua vida de forma prática. Por essa razão que quero propor que façamos juntos mais um desafio. Avalie comigo. Procure compreender e responder o seguinte questionamento: o que posso fazer para mudar o estado de letargia espiritual em minha vida, para que eu possa estar de pé na presença de Deus e poder receber dele a coroa da vida eterna quando em glória Cristo se manifestar? O apóstolo João, inspirado por Deus, falando à igreja dele, nos apresenta alguns passos especiais que podem ser dados para que, como seu povo, possamos sair da letargia espiritual, revelados em Apocalipse capítulo 3,
especificamente o verso 20, 21 e 22. De forma simplificada, podemos compreender esses passos como segue. Decida se levantar diante de Cristo, sair da zona de conforto, da mornidão espiritual. Decida ir até Ele, apodere-se de sua graça. Decida abrir a porta, isto é, do coração, para Ele. Decida convidá-lo para entrar de verdade em sua casa, ou seja, em sua vida, como fizera Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19, 1 a 10. Decida oferecer-lhe um banquete por meio da oração diária. Salmo 55, 17. Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Mateus capítulo 7, versos 7 a 12. E através do estudo da palavra, Salmo 1, verso de 1 a 3, Salmo 119, verso 9 a 16 e o verso 105, João capítulo 5, verso 39, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, decida obter a vida eterna, como resultado da perseverança e fidelidade a Ele. Mateus 24, verso 13, Apocalipse capítulo 3, verso 21 e 22. Quero lhe convidar para que juntos possamos fazer isso, invocando o seu nome através de uma oração. Vamos fazer isso nesse momento? Eterno e poderoso Deus, estamos em sua presença agora para abrir o nosso coração ao Senhor, pedir ao Senhor que nos ensine a depender inteiramente de Ti. Mostra-nos como líder de sua igreja, como levar a sério o cargo que o Senhor nos trouxe, o ministério que o Senhor a nós confiou. Nos ajude a levar a sério diante dos membros de sua igreja. Pai querido, como membros de igreja, também queremos levar a sério a missão que o Senhor nos confiou de pregar o Evangelho a todas as nações, utilizando os nossos dons e talentos para a sua glória. Por favor, Pai, mostra-nos como sair da letargia espiritual e viver o verdadeiro cristianismo em sua presença. Nos ensine a abandonar os pecados ocultos, os pecados escondidos. Ajuda-nos a viver de verdade em sua presença. Nos ajuda a deixar de lado a vida de hipocrisia espiritual. Ensina-nos como aplicar o fruto do Espírito em nossa vida, a deixar de lado os desejos da carne, a viver a dependência total do Senhor dia a dia na jornada cristã. É o que solicitamos, Pai, desejosos de uma porção dobrada do Espírito em nossa vida e de ver Cristo voltar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos queridos, um grande abraço e até o nosso último